Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará passagem, a vida eterna. É isso que ele quis dizer, né? Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre quem são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Jesus, em certa ocasião, ele disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque os textos que eu vou ler, eles não são fáceis de compreender. Então, vocês prestando atenção, Deus irá dar a vocês entendimento, porque eu estarei explicando, para vocês o que o Senhor já pôs em nossos corações. Nós vamos começar a leitura no livro de Romanos, no capítulo 9. No versículo 6. É um estudo muito bom. Creio que Deus dará entendimento aos poucos que estão aí hoje. Romanos é depois do livro do Atos dos Apóstolos, antes de 1 Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, os filhos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Poder sentar. Lemos 13 versículos. A palavra de Deus está explicando aqui que nem todos que nasceram em Israel são israelitas, são descendentes de Abraão. A palavra ela é muito interessante. Não são os filhos da carne, ou seja, que nasceram lá no sangue judeu, que são filhos de Deus. Hoje tem muitos evangélicos pregando que o povo judeu é o povo de Deus. Há muitos anos eu coloquei no YouTube, algumas pessoas ficaram chateadas comigo, mas eu não dei resposta não, porque queria muita contenda. Eu coloquei um vídeo, os judeus são povos escolhidos de Deus. Então eu comecei a explicar sobre isso aqui, porque os próprios judeus até hoje eles se acham os mais santos, o povo especial escolhido de Deus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos irmãos de Roma. Eles moravam em Roma, cristãos que tinham se convertido ao Evangelho, a carta chamada aos Romanos. Então o apóstolo está explicando aqui a palavra de Deus, que nem todos que são nascidos lá são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, porque são descendentes de Abraão, são todos filhos. Ele quis dizer que não adianta ser descendente de Abraão, ser nascido em Jerusalém para ser filho de Deus.
Aí ele usa aqui uma analogia, uma comparação. Mas os filhos da promessa são os filhos de Deus. Os filhos da promessa. Não é filho nascido, porque eu nasci lá em Jerusalém, eu nasci na igreja tal, eu sou salvo. Eu estou salvo. Eu sou judeu, eu sou salvo. O apóstolo explica, né? Em Isaac será chamada a tua descendência. Nós temos na Bíblia 3 filhos de promessa na Bíblia. Nós temos 3 filhos da promessa prometido. Eu vou falar 2, depois falo no último. Um foi Isaac. Isaac foi filho de quem? Abraão. Quando Deus chamou Abraão, não existia nação de Israel. Abraão era filho, né, de Tera, ou Terá. Eles vieram de Ur, dos caldeus. Deus chamou Abraão da casa do seu pai quando ele tinha 75 anos e disse: sai da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Depois fez promessas a Abraão. Deus fez promessa a Abraão. Ele estava com 99 anos quando Deus afirmou que dele e da sua mulher lhe daria um filho. Esse filho é o filho prometido, filho da promessa. Por quê? Abraão velho, Sara já velha, seu ventre e a condição de homem, tanto do homem como da mulher, já estava amortecido. Eles já tinham parado, cessado o costume do casal. Mas para Deus nada é impossível. Então o filho que foi gerado ali foi um filho por promessa, sem a condição humana. Aquela criança nasceu pelo poder de Deus, porque Deus deu condição a Abraão e revitalizou o ventre de Sara. Então aquele filho é um filho da promessa. O apóstolo Paulo usa esse termo. Mas em Isaac será chamada a tua descendência, a descendência de Jesus. Em Isaac, o que quer dizer isso? Em Isaac, no modelo de Isaac, do jeito como Deus fez. Mas ainda não está dando para entender. Vamos entender. Quer dizer, hoje, quem são os filhos de Deus da promessa? São aquelas pessoas que Deus chama, e não pessoas que são forçadas a servir a Deus. Os filhos da promessa, eles vêm voluntariamente. Não são criados por nenhuma religião. Eles servem a Deus. Eu sou o filho da promessa. Eu entrei para uma igreja presbiteriana. Depois fui batizado na igreja congregacional. Mas eu não me sentia de nenhuma daquelas igrejas. Alguma coisa eu queria saber. Com o tempo passei a perguntar por que as igrejas tinham um nome diferente, se na Bíblia não tem nenhum desses nomes. Não tem nenhum desses nomes. Pode procurar de capa a capa que vocês não vão achar. E isso me intrigava, porque eu não estava na igreja porque alguém me forçou a entrar. Eu queria servir a Deus. Eu queria conhecer a verdade. Eu tinha sede da verdade. Hoje eu entendo porque isso aconteceu comigo, porque eu era e sou um filho da promessa. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, como Paulo entendeu isso também com ele. Deus escolheu Jeremias antes que ele criasse, fosse formado no ventre de sua mãe. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 5. Antes que te formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísse da madre do ventre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Jeremias, né? Ele não foi prometido
pela mãe dele, mas Deus declarou que ele era escolhido. Ele não é o terceiro, que eu quero falar do filhos escolhidos, filhos de promessa. 3 filhos que Deus falou que ia nascer e queria fazer. Então Isaac, quer dizer riso, alegria, porque Abraão riu no coração: eu estou velho, como é que eu vou ter filho? Minha mulher está velha. Ele só pensou isso. Aí o Senhor falou para ele: ó, para o Senhor não há nada impossível, viu? O Senhor que criou o homem, o Senhor dá força. O Senhor faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser. Então aquela criança nasceu pelo poder divino. É a mesma coisa, os filhos de Deus que nascem hoje para Deus, para Cristo, são nascidos pelo Espírito Santo. Foi isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, um doutor, profundo conhecedor das Escrituras Sagradas daquela época. Nicodemos, doutor da lei, era um homem religioso, doutor da lei, mas ele precisava nascer de novo. Os filhos da promessa não são pessoas que vem para a igreja empurrada pela outra: vai no culto, vai buscar Deus. Não são esses. Os filhos de Deus são aqueles que voluntariamente, com vontade própria, querem servir ao Senhor. Aleluia. Jesus disse isso para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Nicodemos ignorou e disse: Senhor, mas não pode, eu sendo velho, voltarei a ficar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse: olha, o que é carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Hoje, lendo as Escrituras, o Espírito Santo já nos revelou o que Jesus estava falando: nascer da água e nascer do Espírito. Tem gente que nasceu de dentro da religião, do costume da igreja, o evangélico, seja qual for. Mas tem aquele que já nasceu de dentro da Bíblia, água, e nasceu do Espírito, está sendo guiado pelo Espírito Santo. E isso é um novo nascimento. A pessoa começa uma vida de dentro da palavra. É como se ele surgisse assim, igual a palavra. Ele quer a palavra, ele quer conhecer, ele tem fome da palavra. E ele nasceu do Espírito, porque ele é conduzido pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que o buscou, foi o Espírito Santo que o convenceu, é o Espírito Santo que o ensina, é o Espírito Santo que dirige a sua vida. Então essa pessoa nasceu de novo, porque ela é guiada pelo Espírito Santo e pela palavra, e não somente pela religião em si. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheci evangélico que dizia assim: eu vou para o inferno, mas não saio da minha igreja. Olha só, uma falta de entendimento. Ao invés de falar de Cristo, ele assim, dava muito valor à religião onde ele estava. Não vou falar o nome, mas é uma infelicidade, né? Pessoas que não nasceram de dentro da palavra e não nasceram do Espírito Santo. São esses que vão entrar nos céus. Por isso Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Veja bem. Então, vamos entender quem são os filhos de Deus. São aqueles que são chamados por Deus, são escolhidos e que servem ao Senhor com amor e voluntariamente, porque eles nasceram de novo. Esses são os escolhidos. Por isso que os filhos de Deus, eles vão largando o mundo, eles vão abandonando aquilo que eles são de Deus. E eles sentem isso, sentem a necessidade de se tornarem puros, santos, se tornarem mais amorosos, mais voltados para Deus. Depois dessa promessa que Deus fez a Abraão, que ele teria então um descendente dele, veio o seu filho, que nasceu, Isaac, a crescer. Olha um momento ainda na época de Abraão, a mulher dele se apressou
e deu uma escrava chamada Agar para que Abraão tivesse um relacionamento com ela e nascesse um filho. Os escravos naquela época pertenciam aos seus donos, e os filhos dos escravos pertenciam também aos seus donos. Se um escravo se unisse com outro escravo com permissão do dono ou com o próprio dono, a criança que nascesse pertencia ao dono do escravo. Então nasceu Ismael. Sendo que quando Ismael nasceu, Agar desprezou Sara por achar que ela agora é mulher de Abraão. Então Sara chegou um tempo, e afligiu Agar. Agar fugiu e encontrou com ela um anjo e disse para ela que o seu filho seria abençoado, ele seria pai de 12 tribos, e que ela voltasse e se humilhasse a Sara. E assim ela fez. Aí então, quando nasceu o Isaac, com promessa divina, mais tarde o filho de Agar, Ismael, que era um filho escravo, começou a afligir, começou a fazer alguma coisa desagradável ali contra o Isaac. Sara viu aquilo e falou para Abraão para que mandasse a mulher embora. Abraão ficou triste com aquilo, mas Deus falou para Abraão: não temas fazer o que tua mulher diz, mande, deixa ela mandar a escrava embora. Era plano de Deus. Isso ficou como uma figura. Agar, a escrava, o seu filho, e Sara, mulher de Abraão, e o seu filho. Então nós temos 2 mulheres, 2 filhos, um homem. Esse homem, vamos colocá-lo como representando Deus. Abraão representando, ele não é Deus, representando Deus. A mulher escrava são as igrejas que estão com a mão dada com o mundo, são escravas do mundo. Fala de Deus, serve a Deus de maneira errada, porque tem um relacionamento muito grande com o mundo. Ainda são escravos, se sente puxado a fazer as coisas do mundo. E os filhos são os membros que também falam de Deus, estão na casa de Deus, mas no tempo certo serão mandados embora. Isso é uma realidade, tá? Jesus falou sobre isso. Ele falou que o filho fica para sempre em casa, mas o escravo não fica. Foi o que aconteceu. Abraão teve que aceitar Sara mandando a mulher, a escrava que pertencia a Sara, e o seu filho embora. Mas o filho da promessa ficou em casa e recebeu toda a herança que foi Isaac. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Nós vamos herdar, nós temos uma herança do céu. Mas quem são os filhos de Deus? Então são os filhos da... Adianta nascer lá em Jerusalém? Não. Adianta ser filho de pastor ou filho de pessoas religiosas? Não adianta. Tem que nascer de novo. Tem que nascer guiado pelo Espírito Santo. É como se eu nascesse novamente, morresse aquela natureza velha, antiga, e nascesse com o coração voltado para a palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. É o que eu sinto hoje. Eu sinto que eu sou esse filho escolhido, fui chamado, escolhido, e sinto-me como um filho da promessa igual Isaac. Por quê? Hoje eu faço parte dessa descendência de Abraão. Porque o Senhor disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor disse para Abraão, acho que é Gênesis 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deixa eu ver aqui. É Gênesis. Gênesis 12, 13. Está marcadinho aqui, marquei isso aí. Gênesis 12, 13. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti quer dizer, quem tiver a fé de Abraão, um homem que seguiu o Senhor voluntariamente. Abraão não servia a Deus por medo ou porque estava interessado em alguma coisa de Deus. Ele amava o Senhor e o Senhor o amou também. Então, quando Deus deu o seu filho Isaac casou com quem mesmo?
Rebeca. Rebeca gerou então 2 filhos do seu ventre. Antes deles saírem, antes de nascer, Deus falou para ela: o maior vai servir o menor. Deus disse para Rebeca: o maior vai servir o menor. Que coisa é esta? O maior então foi o primeiro que saiu da madre. Ele era peludo, cabeludo. E o menor, mais novo, foi o Jacó, que saiu com a mão no calcanhar do seu irmão. Então os dois foram marcados. E era fácil de marcar porque um era peludo e o outro era liso. Paulo fala aqui que não tinha eles dois nascido ainda, para que Deus fizesse uma escolha segundo as obras. Mas Deus já tinha escolhido. Deus prometeu para a Rebeca que um dos seus filhos iria servir a Deus. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então Jacó é outro filho da promessa. Já Esaú não era um filho da promessa. Filhos prometidos são filhos que buscam a Deus. Agora, o outro filho da promessa. Tem alguém curioso que não sabe? É o mais fácil que tem, gente. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Acharam? Diz assim: e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Ele disse Maria o anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Essa palavra conheço o varão, ela conhecia o seu esposo, o seu noivo. Conheça, porque não estava se relacionando, entendeu? E respondendo o anjo, disse-me: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso aqui é Jesus, filho da promessa de Deus. São filhos que nasceram para propósitos, como o filho de Abraão, Isaac, como o filho de Isaac, Jacó. Através de Jacó, Deus formou a nação de Israel. Através de Jesus, que é o filho dele que já existia no céu, eu quero dizer para vocês que Jesus já existia, tá, irmãos? Jesus não começou a ser formado no ventre de Maria. O que foi formado ali foi um corpo que o Senhor Jesus foi trazido pelo Espírito Santo e colocado naquele corpo. Almas e espíritos não são feitos no ventre de mulher nem humana. Vocês podem ler em Eclesiastes: e o pó, a carne volta ao pó como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Quem dá o espírito e a alma é Deus. Quando uma criança começa a ser formada, ali Deus já envia uma pessoa para ali, que ele conhece. E muitas vezes com seus propósitos, né? Irmãos, então filhos prometidos, filhos da promessa, como o apóstolo Paulo disse aqui: em Isaac será chamada a tua descendência. Então a descendência de Abraão, a descendência de Jacó, não são os israelitas que nascem lá como muitos pensam, mas são aqueles que foram chamados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, nasceram pelo Espírito Santo e nasceram da palavra. Nascer de dentro da palavra é uma pessoa que é parecida com a palavra, ele vive a palavra, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele não é guiado somente pela religião, porque tem pessoas que é somente ligado, dirigido, orientado, e está ligado à sua religião, ele está grudado, ele não consegue ver a palavra de Deus, de forma como os discípulos ensinaram, como Deus mandou ensinar. E de pregar o meu evangelho, disse Jesus, o meu evangelho
conhecimento bíblico, ele acha que é suficiente fazer parte de uma religião e ele já está salvo ou vai entrar no céu. Existem muitas pessoas que na verdade começam na igreja a buscar a Deus, mas se empolga demais e termina, sabe, olhando e colocando no seu coração as ações da sua igreja, os programas, aquela coisa toda, e esquece que muito dessas coisas não estão aqui dentro da Bíblia. Hoje um professor de inglês mandou para mim um culto de uma determinada igreja em que as pessoas se vestiam de boneco e o indivíduo estava com um macacão pregando com um boné na cabeça, porque a Bíblia diz que o homem que profetiza e ora com cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Então na hora que vai orar, vai buscar, tem que tirar o chapéu. Na hora que está ouvindo a palavra, o certo é tirar o chapéu em reverência. Não é? A gente quase não ensina isso, mas está escrito aqui na palavra. E o indivíduo estava lá com o boné, pregando, fazendo as coisas lá. Quer dizer, era mais a apresentação para a alegria de criança do que culto ao Senhor. As coisas do Senhor têm que ser com muita seriedade. Também esse professor me mandou um satanista falando contra os evangélicos. Que os evangélicos ficam colocando TikTok, botando o nome de Jesus, botando o nome de Deus, fazendo a maior bagunça. Ele falou, eu não acredito em Jesus, mas vejo que é um homem santo, um homem direito, a história. Então, eu acharia que os evangélicos que deviam ter mais respeito nas coisas que eles falam. É isso. Uma bagunça vai entrando no meio do povo, porque esse povo que está bagunçando as coisas de Deus não são filhos de Deus, não são filhos da promessa. Filhos da promessa é guiado pelo Espírito Santo e guiado pela verdade da palavra. Filho de Deus, ele nasce novamente. É claro que uma pessoa que ainda não está servindo a Deus, ele está servindo sem ele saber ao diabo, ao inimigo, porque faz coisas que agradam ao inimigo de nossas almas. Mas quando a pessoa ouve a palavra, seu coração se abre, ele recebe a palavra, também recebe o Espírito Santo. E aí ele começa a ser guiado pelo Espírito Santo e pela palavra. É interessante que o Nicodemo ficou assim, muito pensativo. Ele creu em Jesus, mas ainda não estava compreendendo. Como é que pode? Ele era um doutor, conhecedor profundo da lei de Deus. Os doutores, irmãos, eram gente muito considerada naquela época. Era gente muito estudada. O judeu, até hoje, tinha uma mente muito boa para gravar textos e mais textos. Olha, eu tenho inveja disso. Mas eles precisavam nascer de novo. Jesus ensinou para eles que eles precisavam ser libertos e precisavam nascer de novo. Jesus pregou isso para pessoas religiosas. Por isso que o apóstolo Paulo, que perseguiu o discípulo de Jesus, quando ele foi encontrado com Jesus e ele se converteu, ele passou um tempo estudando para entender tudo isso, porque ele, sendo judeu, achava que ele era o filho de Deus. Ele podia matar, mandar prender quem não aceitasse a Deus, quem não fizesse igualmente como está escrito na lei, como faz os muçulmanos. Os muçulmanos acham que o Deus deles não vai matar, mata, destrói quem não adorar. Quer dizer, o Deus dos muçulmanos é fraco, precisa de homens de carne e osso para matar os outros homens, e não faz nada por ninguém. Já o nosso Deus nos ensina: amai os vossos inimigos, amai aquele que vos persegue, ore por eles, pede o Senhor para dar paz. A lei de Cristo e a lei de Deus hoje em Jesus é diferente, ela é regada de amor. Por isso que Deus é amor. E os filhos que seguem os seus verdadeiros filhos amam a Deus. Amam a Deus. Eu, graças ao Senhor, Deus não me deixou preso no sistema religioso. Assim que eu entrei com 16 anos e meio apenas, comecei a crescer. Logo com 18 anos, 19, comecei a crescer espiritualmente. Comecei a me interessar pela palavra. Eu lia com muita seriedade, mas muitas coisas me confundiam, porque eu não entendia. Eu aprendi uma coisa na igreja, nos ensinamentos da igreja local, e quando lia a Bíblia, encontrava outra coisa diferente, e isso me confundia um pouco. Mas eu não queria deixar de servir a Deus.
Então sair de dentro daquela denominação poderia me esfriar. Mas Deus teve cuidado comigo, porque Ele disse que iria me usar nos últimos dias. Posteriormente, Deus começou a usar pessoas dizendo que iria me usar para os últimos dias. O Senhor teve um grande cuidado comigo, me ensinando o que era o novo nascimento. Porque eu não amava as pessoas mais do que a Deus. Eu passei a amar muito ao Senhor. Passei a amar mais o Senhor do que meus pais, do que os meus filhos depois. Porque eu aprendi que antes que eu conhecesse ao Senhor, Ele me conheceu e me amou primeiro. Tudo isso me comovia, eu chorava por isso. Como pode? Deus já me amava, Ele já me conhecia. E eu pensava muito nisso. Eu não levava as coisas do Senhor como tradição, costume. Vou na igreja hoje, não vou. Não, eu não voltava a culto, podia estar caindo gelo. Eu dava um jeito, arrumava uma capa, ia a pé, pisava na lama. Eu queria estar lá vendo os irmãos, eu queria ouvir a palavra, eu queria participar. Sempre tive muita alegria. Hoje eu sei que tudo isso me empurrava, me levava ao meu novo nascimento. Eu nasci de novo. Está perigoso, que perigo nada. Deus está comigo. Eu não pensava em mim, eu não tinha medo de nada. Eu só pensava, Deus está comigo. Eu tomei posse de que Deus andava comigo. Isso era o novo nascimento. Eu não era abusado de provocar bandido ou ir lá na favela, na comunidade que eu chamo hoje, para tentar pregar para qualquer um. Eu não fazia essas coisas, mas eu não andava com medo. Eu andava com uma segurança, daquela crença, daquela fé tão forte, que nunca o Senhor deixou nada acontecer, e que Ele não esteve comigo, sempre esteve comigo, mostrou sempre o amor. Hoje eu sei o que é um novo nascimento. Eu sei quem são os filhos da promessa. Não são os filhos da igreja tal, da igreja ali, da igreja lá. Não são esses. São os que nasceram de novo. São aqueles que são levados pelo Espírito Santo, não levados por vontade própria ou por interesse. Tem gente que vai a uma igreja porque quer ficar rico. Tem outro que vai à igreja porque quer ficar curado. Tem outro que vai para a igreja porque precisa de uma bênção material. Sabe? Eu não. Eu fui dos caminhos do Senhor porque eu senti o amor. Eu passei a amar o Senhor. Eu me lembro um dos hinos que Deus me deu há muitos anos, da época dos meus 18, 19 anos. Foi num momento de muita alegria. Aquele ali que eu gosto de cantar, como é bom ter a Jesus, Senhor, Rei dos Reis. Há muitos que não buscam, a nós que terei. Mas então, irmãos, hino que Deus me deu, momento de alegria, de pensar nas coisas do Senhor. Eu sempre penso muito nos céus, nas pessoas que vão chegar lá e aquelas que vão, infelizmente, ser condenadas. Penso nelas também. Me dá muita tristeza em saber que pessoas saem dessa terra indo para aquele lugar. Mas então está aqui a palavra de Deus. É interessante, irmãos, que se o Senhor te escolheu, você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. O Senhor já te conhecia. Por isso que a luta é tão grande para você voltar para trás, animar, fazer coisa errada. Porque o inimigo não quer que você entenda que você é escolhido de Deus. Deus, quando escolhe, irmãos, Ele escolhe perfeitamente. Assim Deus me escolheu há muitos anos. Assim Deus nos escolheu e chamou filhos da promessa como Isaac, Jacó e o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Veja bem, Abraão representa Deus. Eu falei para vocês que representa. O filho que nasceu, ele chamou Isaac, riso, alegria, representa Jesus. Deus, que é um ser, um ancião de dias, não tem anos, não tem, a eternidade não se conta. Mas a Bíblia diz, mostra Deus como um ancião de dias, cabelo branco. Está lá no livro de Daniel, um ancião de dias. Gerou então, ele gerou em algum tempo, algum
bilhões de anos a terra nos céus, Ele gerou o seu Filho. Está lá no Salmo, acho que é 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. Não estava falando da gente de gerar no ventre de Maria. Jesus já existia. Podem ler a oração de Jesus em João, capítulo 17, quando Jesus disse: Pai, glorifica-me junto com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E, para vocês relembrar, o mundo foi feito por Jesus. Então Jesus já existia. Ele era um ser poderoso, apenas foi diminuído em algo tão minúsculo e colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Tremendo isso, né? Muito poder. Mas Jesus já existia. Maria foi criada por Jesus. Por isso que eu não falo Maria, mãe de Deus, porque Jesus nunca chamou ela de mãe, sempre chamou ela de mulher. Pode ver em todas as vidas, mulher, que temos, ou mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Mas ele nunca chamou mãe, ele chamou mulher. É muito interessante isso. Mas então, Maria, como foi escolhida uma mulher santa e pura para receber um filho da promessa, assim também Sara com Abraão. Sara recebeu o filho da promessa. Quer dizer, aquele filho que nasceu de Abraão e Sara foi um filho impossível de ser gerado pela vontade do homem. Assim Jesus também foi um filho da promessa, impossível de ter sido gerado pelo homem, uma criança sem mancha. Todas as criancinhas, a menorzinha que estiver aqui, já nasceu com a manchinha do pecado. Já tem a manchinha, não tem jeito. Porque a criança que não tem a mancha, se não tivesse a mancha do pecado, nunca faria nada de errado, porque ela não tem o pecado acionando para fazer coisa errada. Uma criança pequenininha aprende a bater, levantar a mão, arranhar a outra, parar o que é dela, chorar por aquilo que é dela. Né? Jesus não nasceu com esses defeitos, porque a sua carne não foi produzida pela vontade de José e Maria. Então, ele é um filho impossível, um filho da promessa. Certa vez Jesus disse assim: quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, ouvindo isso, disseram: então, quem poderá salvar-se? Aí Jesus disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O homem não pode se salvar, porque o salvo, ele é gerado por promessa, ele é gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo toca na pessoa. O Espírito Santo faz a pessoa sentir que a sua hora chegou, que a pessoa é de Deus, e essa pessoa passa a se interessar pela palavra. Esses são os filhos da promessa, nascidos da água, palavra, e do Espírito Santo. Água, porque a palavra limpa a alma, como a água limpa a sua mão, limpa o seu corpo quando você vai tomar um banho. Como é que a palavra de Deus limpa você? Como é que ela limpa? Pode falar. Obedecer não está escrito. Você aprende e obedece. Quando você aprende que você não deve falar palavrões, você para de falar o palavrão. Então você se limpou de uma sujeira que estava na sua vida. Você leu lá: a ninguém deveis coisa nenhuma. Você gostava muito de dever os outros. Era costume de ficar devendo. Mas você leu: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Então você começou a praticar e podia ter uma condição que você não tinha, de não dever nada a ninguém. E você zela por aquilo. Isso é porque houve uma limpeza. A água, a limpeza da água. Você ainda está nascendo da palavra, você está nascendo da água. E o Espírito Santo está te convencendo a esta obediência, porque você é filho da promessa. A Bíblia diz que a roupa da mulher tem que ser com pudor e modéstia, quer dizer, decência e simplicidade. Você lê e entende, vai buscar no dicionário o significado da palavra, você entendeu que é obedecer. E isso é porque você é o filho da promessa. O Espírito Santo está agindo, convencendo você a obedecer. Não importa a religião, você tem a Bíblia, você tem a palavra, você leu, você aprendeu. A igreja de onde eu era não ensinava se podia lutar, praticar luta, esporte. Eu simplesmente aprendi nas Escrituras que eu não deveria ferir nenhum dos meus próximos.
daqueles que fossem querer praticar comigo, porque todo mundo que vai praticar um esporte, ele vai para ganhar e não para perder. Então, numa luta, para ganhar, eu tenho que nocautear, eu tenho que derrubar o meu adversário. Pode ser meu maior amigo, mas eu quero derrubar ele, porque a intenção da luta é ganhar. Então, isso não vem de Deus. Por isso que nós não praticamos esportes, porque Jesus disse: aquele que entre vocês quiser ser o maior, seja o menor. O esporte tende a colocar você lá em cima. Isso eu aprendi sem o pastor me dizer: ó, não faça isso. Pelo contrário, na igreja onde eu estava, podia fazer essas coisas. Não era ensinado um ensinamento de uma doutrina pura. Simplesmente deixava acontecer um monte de coisa. Então essas igrejas geralmente enchem, porque as pessoas não querem abrir mão dos seus gostos errados, sabe? Um rapaz chegou para mim: irmão Divaldo, nós vamos no retiro, lá vai ter um jogo da igreja tal com a igreja tal. Eu falei: o Espírito Santo está no time e o Espírito Santo no outro time. Aí o Espírito Santo vai batalhar contra o Espírito Santo. E se um der um pontapé na perna do outro, vai dizer: glória a Deus, aleluia. Aí me riu, meio sem graça. Eu falei: irmão, isso não me conversa, você me desculpe. Isso não vem de Deus, não. Foi tempo, tem muitos anos servindo a Jesus e com experiência. Aí tá, passou. Passou umas 2 semanas, vem ele no mesmo lugar, ele me encontrou, rindo para mim, sem graça. O que foi, meu irmão? Rapaz, houve uma briga lá dentro, você falou. Houve uma briga, eu tinha que entrar no meio porque a coisa ficou feia. Ah, entendi. O Espírito Santo meteu a mão no outro Espírito Santo, é isso? Ah, não foi aquilo que eu te falei? Deus está nisso, rapaz. A rapaziada gosta, as moças gostam, mas Deus não está nesse meio. O Espírito de Deus não habita nesses corações praticando essas coisas. Esporte nenhum pertence a Deus, meu irmão. Sabe de onde veio o esporte? Quer saber? Veio lá da Grécia, de Olímpia. Era feito em adoração a Zeus, um deus da mitologia grega, que ele fica sentado assim, né? Era o deus maior, quer dizer, Satanás, é demônio. Era feito em adoração. Os esportistas não ganhavam nada. Quem ganhava só ganhava uma coroa de ouro aqui. Os donos dos esportistas que disputavam, né, uns contra os outros. Mas os jogos eram feitos em adoração a Zeus. Havia um local, né, para fazer a Olimpíada, uma pista de corrida, de jogar dardos e outras coisas. Não, a arena já é diferente. No meio da pista tinha várias estátuas, inclusive da de Zeus, e ali eram feitas corridas de bigas, corridas a pé, jogo de lançar dardos e outros tipos de jogos. Tudo era feito em adoração ao Zeus. Eu gosto de buscar essas coisas a fundo. Por isso que nós aqui, lá no Rio, em algumas igrejas, não praticam esporte também, baralho,